Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Tá começando mais umas questões sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente falou algumas no vídeo anterior e agora vamos deixar mais três aqui para vocês, tá? Então a gente vai começar aqui da uma questão da FGV, tá? Desde já se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos, tá? E estamos trabalhando a perspectiva da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, tá? Primeira questão fala o seguinte: em julho de 47, o governo dos Estados Unidos passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tipos a seguir não é uma causa desse plano, tá? Ou seja, pessoal, traduzindo, o Plano Marshall é o plano de ajuda econômica para reconstruir a Europa. Detalhe, ele foi oferecido também aos países do bloco socialista que não aceitaram. Tanto é que a União Soviética cria um bloco econômico chamado de Comecon depois, tá? Isso já é os primeiros passos da Guerra Fria. Então vamos lá. Letra A. O temor traduzido pela criação do mercado comum europeu, tá? Então essa é a resposta certa e para a questão errada. A questão letra A, tá? A gente vai falar por que a letra A, por que, professor, a letra A, tá? É interessante salientar que a letra A ela vai falar de uma perspectiva que corre depois, que é a criação do mercado comum europeu, tá? Que é nos anos 50, ainda não é agora em 47. Então, mas vai ser importante. Então vamos analisar o restante. Letra B. O deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os Estados Unidos e sua crescente influência sobre os países europeus está certo, mas para a questão está errado, tá? Letra C. A necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os Estados Unidos, que lhe ofereceram desde alimentos até materiais bélicos durante a Segunda Guerra Mundial. Para a questão está errada, mas para o contexto da Segunda Guerra está certo. Letra D, tá? A necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperar a indústria e a agropecuária europeia devastada durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso foi importante também no final dos anos 40, tá? Novamente, o item errado para a questão. E letra E, o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e assim impedir a expansão do socialismo no continente. Para a questão está errada, mas no contexto depois das duas bombas em Hiroshima e Nagasaki está correto. Então, primeira questão, a resposta correta, letra A, tá? Então vamos lá para a segunda. A segunda questão, SES Gran Rio, tá? Foi uma das universidades que bola o Enem, tá? Desenvolve o Enem. Então vamos lá. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os países vitoriosos procuraram criar vários mecanismos internacionais que buscassem o desenvolvimento do planeta de forma mais harmônica. E dessa época, a criação do seguinte organismo. Então te fala de mecanismos internacionais ligados ao processo econômico. Quando te fala de desenvolvimento do planeta, te fala de forma econômica, tá? Então vamos lá analisar os itens, tá? Primeiro item deles, letra A, a criação da ONU para a constituição de um exército internacional para pôr fim nas guerras. Não é, porque como a gente está falando de mecanismos internacionais de desenvolvimento, a ONU também não. Letra B, a OTAN para a desmilitarização dos países ocidentais e diminuição das zonas de conflito. Ao contrário, a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, ele foi importante para a militarização de vários países, tá? GATT, para a implementação de uma tarifa única sobre os produtos e serviços internacionais, também não, tá? Isso quem é responsável é a Organização Mundial do Comércio, tá? Unesco, letra D, para a melhoria da qualidade alimentar das populações miseráveis do terceiro mundo, também não. Então, só nos resta a letra E, tá? Que é o FMI, Fundo Monetário Internacional,
para ajudar financeiramente os países membros quando em dificuldades é a resposta correta, letra E. Ou seja, até hoje esse órgão ele ajuda muitos países na questão econômica, tá? Então, segunda questão, conseguimos matar aqui. Então, vamos partir para a terceira, FATEC, tá? Importante a gente salientar aqui alguns aspectos. Então, vamos lá. Terceira. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal do mundo, sem o que não puder haver estabilidade política nem garantia de paz. Isso foi do Plano Marshall, 1947. Então vamos lá. O Plano Marshall constituiu-se, ou seja, como é que se desenvolveu o Plano Marshall? Vamos lá. Letra A. Na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente, não. Lembrando que lá na primeira questão a gente já deu um passo para a resposta aqui da terceira, tá? Eu estou falando de Plano Marshall, eu falo especificamente da Europa, tá? Letra B. Projeto de ajuda industrial aos países da América Latina, também não. Isso é a doutrina Monroe, tá? Que é a famosa América para os americanos, mas na visão norte-americana, tá? Letra C. No importante instrumento de expansão do comunismo na Europa, e a gente falou de comunismo, a gente fala de Comecon, a gente não fala de Plano Marshall. Plano Marshall é uma representação do capitalismo norte-americano e o Comecon é representação política e econômica da União Soviética. Então o item C está errado. Letra D. Na definição da política externa isolacionista dos Estados Unidos, paralela à montagem do complexo industrial militar. Não, até porque a primeira questão já disse lá pra gente que a Europa passa para os Estados Unidos o controle do mundo. Lembrando que antes até mesmo da própria Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era a detentora, era a senhora do mundo, pelas questões das grandes navegações, muito depois por causa da Revolução Industrial. Então chegamos à resposta correta, a letra E, tá? Num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias, resposta correta, letra E. Então, pessoal, estamos analisando cada questão da Segunda Guerra Mundial, estamos aqui para contribuir com vocês nesse período de quarentena. Fiquem em casa o máximo que vocês puderem e estamos aqui para contribuir com vocês nesse momento. Gente, curtam, comentem, compartilhem aqui o meu canal, tá? Vamos estar aqui sempre com os melhores vídeos sobre aulas e exercícios para o Enem 2020. Então, até a próxima e um abraço para vocês.